Meus caros amigos e amigas, nós estamos começando com muita alegria o nosso programa Escola da Fé desse dia de hoje. Eu quero convidar você a rezar conosco para que esse nosso programa seja um programa assim, bastante picante para todos nós. Para você que está em casa, para você que está acompanhando aqui no nosso auditório da Canção Nova. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tu será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Mãe Santíssima que nos acompanhe nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Igreja. Bem, um curso sobre o catecismo da igreja. O catecismo é a base da doutrina católica. O Papa João Paulo II diz que de referência da fé católica. Quem quiser ser católico autêntico, conhecer a fé católica, tem que conhecer o catecismo. Então eu gravei em 4 horas um curso explicando as 4 partes do catecismo, né, detalhadamente. Mais ou menos 40 horas. Um curso explicando um pouco da Sagrada Escritura. Menos 100 horas explicando a Bíblia, livro por livro. Peguei bons livros, né, de bons biblistas, também Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias, fazer assim um estudo bíblico para aquele que tem muitas dificuldades para entender a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento. E por fim um curso sobre a família, né? Eu recebo dezenas de pedidos para pregar encontro de famílias, de casais, mas não consegue atender. Então gravei em 25 horas mais ou menos um curso pegando desde o namoro até a viuvez. Como eu passei por todas essas fases, então aí fiz este DVD analisando questões de namoro, problemas de namoro, casamento, problemas de casamento, ação, nulidade de casamento, enfim, toda a problemática envolvendo família, educação de filhos e coisas deste tipo. Padre Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, alegria estar aqui, professor. Não é novidade o senhor aqui, graças a Deus. Uma alegria estar aqui. O que o senhor vai trazer para nós hoje, semana que vem? Então, hoje nós gostaríamos de falar um pouco daquilo que é a educação católica, né? O professor e eu, professor Felipe Neri, que aqui temos que especificar que tem 2 professores Filipes sentados. Mas o professor Felipe Neri e eu, já há algum tempo, né, temos conversado muito sobre esses temas. O professor Felipe tem já uma longa experiência nesse campo, né? Aliás, eu preciso aqui depois dizer rapidamente o currículo dele, mas pode continuar, padre. E para nós colocarmos um pouco, porque é um anseio, né? Aquilo que você colocava na sua coluna sobre a família, né? Um dos temas que é a educação dos filhos. Não, né? Como escapar. Os pais querem multiplicar um parâmetro, né? Para como educar os seus filhos, qual é realmente o projeto, né? E acho que isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um momento histórico, não é? Em que a educação está um pouco desorientada, né? Nós estamos muito concentrados nos métodos, mas a finalidade da educação, nós estamos educando para o quê? Né? Para onde que nós estamos indo? Então, para onde que nós levar os nossos filhos? E a educação católica sempre foi uma educação para o céu, né? Uma educação educava e educa as pessoas para irem para o céu. E isso um pouco agora parece que nós baixamos o farol, estamos olhando só para a terra, né? E olhando de forma cada vez mais mesquinha, né? Então a gente precisa um pouco dizer, né, claramente, corações ao alto, né? A gente precisa mirar, colocar o alvo da educação mais alto do que aquilo que... Sem dúvida, Padre Paulo, é algo que preocupa muito.
Eu digo por mim, eu sou fruto de uma educação católica. Eu acho que eu estou aqui hoje, na Canção, fazendo o programa, porque eu tive primeiro um colégio primário do Estado, onde a minha professora de primeiro primário, 7, 8 anos de idade, aula de catecismo, preparava a gente para a primeira comunhão. Depois eu fui para um colégio salesiano fazer um antigo ginásio, que era acho que hoje equivale à 5ª ou à 9ª série, onde eu tinha aula de religião sistematicamente. Isso que está no catecismo aqui, aprendia tudo no Colégio Joaquim de Lorena Salesiano. Agora, a gente percebe que hoje, infelizmente, esses colégios já não atendem toda a demanda da sociedade. Isso cresceu muito e o número de colégios não acompanhou, até pela falta de padres, né? No meu tempo tinha tanto padre no colégio que todos os professores eram padres. História, geografia, português, entendeu? Hoje nós já não temos tanto padre assim, né? Então, como suprir hoje essa falta, né? Há bons católicos no mundo, no Brasil, mas a demanda ainda não é atendida toda. Bom, Padre Paulo, para quem por acaso conhece, é atualmente vigário da paróquia Cristo Rei em Várzea Grande, no Mato Grosso, ok? Se dedica à evangelização, está sempre aqui na Canção conosco, leciona aqui no Instituto de Teologia, é por isso que ele está aqui, inclusive, vai ficar esse tempo todo aqui, e autor de vários livros, inclusive um dos livros do Padre Paulo está aqui, A Resposta Católica, né? É um livro que nós publicamos junto aí com a editora né? Do Padre Paulo, e outras coisas. Aliás, o Padre Paulo e eu estamos gravando também um outro curso desse tipo, que é Teologia. Não sabemos quando vai ficar pronto, né, Padre? Eu estou gravando, meus tempos vai, o Padre está gravando, é um curso longo, nós elencamos aí uns 20 itens, o Padre pegou a minha opinião. Quando estiver pronto eu vou trazer aqui. Não sabemos ainda quando vai ficar pronto. Felipe, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela Seja oportunidade. bem-vindo. O Felipe está meio batado, acho que vocês estão notando. Ele está meio aí... Heroicamente sentado aqui, meio com um problema de saúde, mas o Felipe quis estar presente. Felipe, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Eu quero rapidamente apresentar aqui alguns dados do Felipe. É consultor pedagógico e orientador familiar, presidente do Instituto Superior de Educação, foi diretor do Colégio São Bento de São Paulo, um colégio famoso. Eu estive lá já com o Felipe quando ele era diretor lá do Colégio São Bento. Professor do curso de pós-graduação em Matrimônio e Família da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santo Toribio, de Mogrovejo, Lima, no Peru. E é diretor do Programa de Assessoria Parlamentar Permanente para Assuntos de Família no Congresso Nacional. O Felipe tem uma experiência muito grande de educação, não da educação só de modo geral, mas também da educação católica. Foi diretor do Colégio São Bento, em São Paulo, que é um dos colégios mais famosos do Brasil. Felipe, boa noite. E aí, como é que vai a educação no Brasil? Professor, boa noite. Padre, boa noite também a todos que estão em casa nos assistindo, especialmente a minha esposa e meus filhos. Veja, nós queremos levantar alguns questionamentos, porque pelas nossas viagens por muitos estados no país, muita gente se aproxima e fala: olha, professor, como é que eu faço? Porque eu dou uma educação em casa e no colégio diferente. Levantam dezenas de questionamentos de o que fazer e como fazer. Então a gente vê que a gente tem que saber fazer alguns questionamentos para poder ver se nós estamos no rumo certo. Essa que é a questão. Não, ou seja, o padre já disse, não dá para pensar num colégio, quando você vai abrir um colégio, pensar que método eu vou colocar. A pergunta deveria ser: será que essa estrutura está de acordo com o fim da educação? E, para ter isso, nós teríamos que recorrer àquilo que a igreja, ao longo do século, já do milênio, né, fez em educação. A gente conhecer isso para poder ver as mudanças. Em qual sentido? Um pessimismo, né, a ver que há problemas? Não, na verdade, ver a realidade e é iluminado por aquilo que a igreja nos mostra, poder dirigir para o rumo certo, né? Alguns exemplos, né, que gosto de dar sempre quando ouço essas famílias, né? A questão-chave é o protagonismo dos pais. Ou seja, quem educa são os pais. O colégio colabora. Isso é um dos pilares da igreja, né? Ou seja, educa somos nós, os pais, né? Então, não pode haver essa quebra, né? Então, diante dessa situação, a gente vê como é que está a família hoje. Ou seja,
O pai delega a educação do seu filho ao colégio. Será que o colégio está preparado? Será que então esse é o papel? E aí a problemática ela aumenta, por quê? Porque o colégio, diante da sua própria engrenagem, estrutura, né, não consegue parar para refletir sobre essas questões. Isso só se faz no início do ano, quando nós temos um planejamento anual, escolar, né, e no meio do ano também momento. Sendo que deveria ser uma coisa permanente, semanal, de formação aos professores, de contato permanente com as famílias, de formação com as famílias, formação realmente católica, né? Porque há um desejo forte, ardente, e essa não é uma análise minha. Eu me recordo que Papa Bento XVI, praticamente um ano antes de renunciar, ele fez uma homilia em que dizia que as escolas católicas fossem verdadeiramente católicas. Então, eles se chamam nisso. Aliás, a igreja tem um tanto de documentos sobre isso, né, Padre Paulo? O catecismo mesmo, o que o catecismo fala de educação são coisas bastante. Sim, exato. Agora, Felipe, sem interromper essa ação, que a gente vai continuar com ela, eu queria só dizer aos telespectadores que uma das razões que eu convidei o Felipe, que já o conheço há bastante tempo, de conversas já de lá, é que você hoje trabalha orientando colégios católicos. Como é que é isso? Qual é a sua atividade? Nós estamos assim, em viagem constante e palestrando para famílias, e percebemos que havia uma necessidade ao falar com os pais, né? Colégios católicos. Então isso é uma colocação constante. Então nós vamos, pela divina providência, encaminhando grandes amigos professores, e nesta amizade começamos a pensar em auxiliar as famílias em outros estados para que elas pudessem saber o que fazer e como fazer, se agrupar as famílias, né? Ou seja, escolher os professores católicos, porque uma instituição católica, a gente fala assim, poxa, qual é o diferencial desta escola para a outra, né? Ou seja, nós temos ensino confessional, né? E dentro desse perfil há um professor também, né? Então, nós convidamos professores católicos. A família deseja isso. E não estou falando professor de religião, estou falando professores de todas as áreas, né? Matemática, português. Então isso se estendeu muito. Hoje a gente tem contato com muita gente boa, espalhada pelo Brasil, desejosa de saber fazer, como fazer. Então a gente tem se devotado a auxiliar as pessoas, inicialmente em casa, né? Ou seja, o que fazer, como fazer. Você orienta pessoas que queiram começar um colégio católico, seria isso? Exato. E aí, qual é a orientação básica que você dá, Felipe? Entende? Eu tenho notado que tem surgido muitas escolas, especialmente de crianças. Porque, por exemplo, eu tenho 10 netos e eles estudam em colégios de crianças católicos, mas que não são colégios de congregação religiosa. São leigos católicos. É um casal muito atuante na renovação carismática em Lorena, abriram numa casa um coleginho de criança, até acho que 8ª série, mas dá uma formação católica mesmo. As festas religiosas são celebradas, preparam as crianças da primeira comunhão no colégio, inclusive com um convênio já com a paróquia, e depois a paróquia ministra a Eucaristia. Quer dizer, é uma coisa que está partindo assim de leigos. Isso está acontecendo muito? Você tem visto isso? Sim, porque... E qual é a orientação que vocês dão? A primeira coisa é estudar, né? Ou seja, nós vamos dar um material, nós vamos auxiliar esses professores e essas famílias, ou seja, num contato permanente, né, pela internet, pessoal, porque primeiro precisa saber o que fazer, né? Não basta simplesmente abrir um prédio e juntar as famílias, né? Se você não sabe onde deve chegar, por que deve chegar, a estrutura que esse colégio deve ter para estar de acordo com esse fim, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, nós estamos num período de uma educação moderna, passamos por vários momentos de educação, ou seja, ao longo dos milênios, e agora nós temos a escola tratando de questões comportamentais, né? Por exemplo, meio ambiente. Então as crianças, me recordo de ouvir isso de muitos pais, né? As crianças tratam muito do meio ambiente, importante, mas se demanda assim, alonga demais essa questão para ver como lidar, o que fazer. Então isso não é a educação católica, né? Então a gente vai atrás da história, vendo que passamos por um período de educação para o trabalho. O homem não foi feito para o trabalho, o homem está no trabalho, inserido no trabalho, precisa do trabalho,
mas o fim dele não é o trabalho. Então, e lá mais para trás, na história da igreja, a gente vê justamente isso que o padre falou. A escola, ela era uma engrenagem muito harmônica com a família, para que aquela criança, aquele jovem, ele crescesse em todas as suas potencialidades humanas. Porque senão a gente pode falar, bom, quando você fala de ensino católico é só religioso? Não. Eu costumo dizer que as pessoas não conhecem, por exemplo, o que a igreja fez na área da ciência. 26 prêmios Nobel a igreja tem, o pai da geologia é um padre, ou seja, a ciência inteira é desenvolvida pela igreja, né? Então, a gente tem que olhar para trás e aprender com a história para observar hoje, e isso, então, a gente trabalha com os pais e com os professores para que eles possam, então, estudar. No início, para que a gente possa tempo de encontrar a divina providência, encaminhar os professores, e juntando, saindo até do meio dos pais também, né? E assim, tão breve, começarmos escolas de pais católicos, né, que estão convidando outras famílias católicas, né, como o Dom fez, mas ele estava preocupado com uma situação na época, e a nossa preocupação qual é? O homem perdeu a referência do céu, né, o homem realmente... eu gosto muito de um livro de São João Crisóstomo, chamado Educação dos Filhos, que é ensinar a Sagrada Escritura para os filhos. Muitos pais querem saber como eu ensino, né, escrituras. E isso também a gente traz para dentro do trabalho do colégio, porque isso era feito ao longo de muitos séculos dentro da igreja, né? E nós temos aí grandes teólogos, grandes santos e doutores da igreja dessa época em que a educação era o auge, né? Hoje a gente vê que é necessário a gente voltar atrás e aprender com a história. Ô Felipe, nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas depois a gente vai continuar nesse aspecto aí. Você falou uma coisa, só destacar antes do intervalo. As escolas católicas sempre ofereceram uma formação também intelectual muito boa. Sim, exato. Eu tiro por mim, eu com 14 anos terminei um ginásio em Lorena, prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, sem fazer cursinho, sem nada, e era um concurso para o Brasil inteiro concorrendo, e eu entrei na escola. E junto comigo um primo meu também que estudava comigo. Então era uma escola realmente... muita matemática, muita ciência, história, geografia, junto também com a formação religiosa. Isso mesmo, exato. Beleza. Bom, vamos a gente volta já para continuar essa conversa.